Músicos cristãos, cantores cristãos, precisam se aprofundar na palavra de Deus? Durante muito tempo, a gente tem percebido que aqueles que são separados, né, para louvar, aqueles que recebem o dom da parte do Espírito Santo, eles entendem, e talvez não forem orientados pelos seus líderes, de que pelo fato de que eu sou cantor, né, que eu recebi um dom, que eu sou um adorador, talvez alguns até se titulam como levitas, né? E eu vou explicar também essa questão dos levitas nos dias de hoje, né? Comparar os levitas do Velho Testamento e trazer para os dias atuais, né? Nós vamos entender isso aí. Então, eles entendem hoje, na sua ignorância, por falta de conhecimento bíblico, de que pelo fato que ele foi chamado para cantar, ele não precisa das escrituras, ele não tem tanta necessidade como o seu pastor, como um presbítero e um diácono de uma igreja. É importantíssimo que todos aqueles que foram chamados por Cristo, todos aqueles que foram separados por Cristo, há de se alimentar, porque a palavra não tem só a função de ensinar. Você não vai meditar numa palavra somente para ensinar a outros, você vai meditar nas escrituras para que ela te ensine, para que ela foge do teu caráter, te limpe e te purifique. Até mesmo que eu já vi casos de pessoas, né? Às vezes a pessoa vai pregar a palavra de Deus e fala assim, irmãos, eu vou aqui, vamos abrir o versículo, abre aquele versículo, né? Ler, né? Isso. Aí quando vai expressar, fala assim, que o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Mas eu acho que a pessoa tem que ter um preparo também, né? A pessoa não pode também... Pode deixar na mão do Espírito Santo. Espírito Santo, né? Porque o que a gente vê hoje, né? Pelo menos o que eu vejo, assim, com relação a isso aí, é que muitas pessoas associam o Espírito Santo de Deus, né? Como se ele fosse o total responsável, né? Por tudo que a gente faz na obra de Deus, como se a gente não precisasse se mover com nada. Exatamente. Né? Eu acho que a pessoa tem que estudar para aprender, não é chegar, né? Eu acho que não é porque a pessoa é um cantor, eu também penso assim. Talvez eu acho que ela esteja que aprofundar mais. Mas a questão, o Gutenberg também, né? Eu vi um assunto aí, esses dias, um vídeo aí, né? Se tratando de um cantor que foi um pastor, né? Um pregador perguntou para ele, você acha que Mefibosete... Você acha que Mefibosete tinha planos para passar um tempo da vida dele em Lodebar? Não. Então Lodebar nunca fez parte dos planos do menino? Nunca. Seja espontâneo na sua resposta. Por que você acha que Lodebar nunca fez plano da vida de Mefibosete? Acho que é por causa de que ele não estava esperando acontecer o que aconteceu, e foi parar em um lugar onde ele não esperava de estar por causa do que aconteceu. Então, assim, ali prova realmente que não é porque a pessoa é cantor que ela está alinhada na palavra de Deus, né? De fato. Hoje, muitas pessoas, muitos cantores, eles se titulam como levitas, né? Eu já quero deixar isso bem claro. Hoje, falo isso com toda autenticidade, com toda autoridade, pautado no conhecimento que, pela graça, o Senhor me concedeu, que não existe levitas nos nossos dias de hoje. Irmãos, vocês que estão me assistindo aí, não se escandalizem, mas vocês estão abertos para discordar, concordar ou não concordar, né? Mas isso é pautado nas Escrituras. Hoje não existe levitas como nos dias do Velho Testamento, como no tempo neotestamentário, né? Por simples funções. Eu vou trazer aqui uma rápida comparação, coisinha muito rápida. Primeiramente, nós temos que entender que os levitas eles foram separados no meio das 12 tribos de Israel. Naquele tempo, Moisés era o líder responsável, e Deus orientou Moisés para separar todas as tribos, e para cada tribo eles dariam uma terra, para que eles pudessem cuidar daquela terra e ali fazer com que as suas famílias fossem estabelecidas naquele tempo. Observe bem que é muito interessante quando Deus diz assim, Moisés, separe aí terra para todas as tribos, menos para a tribo dos levitas, né? Porque a tribo dos levitas não vai ter terra aqui. A tribo dos levitas
a herança deles não vai ser a terra natural, vai ser a terra espiritual. Porque a herança deles vai ser eu, o próprio Deus. Isso já nos traz a ideia de uma intimidade, de uma pureza, de que Deus estava separando aquele povo de fato para uma santificação diferenciada. Talvez... Ou seja, ser diferente dos demais, né? Ser diferente dos demais, ou talvez uma santidade que a gente tem dificuldade de ver nos nossos dias de hoje, nos dias atuais. Então, talvez você esteja em mente aí, você esteja perguntando, mas qual era a função dos levitas? E por que que hoje eu não posso chamar um cantor de levita e nem posso ser titulado como um levita? É pelo simples fato de que um levita naquele tempo, além da função, além do modo que ele foi separado, né, e preparado por Deus, existia ali uma família, a família dos coatitas, que é uma família especial, é daí que foram chamados levitas, e essa família, todos os primogênitos que nasciam dessa família, Deus separava eles para exercer a função dos levitas. Eram chamados dessa família, olha que interessante. E eles começariam a exercer a função apenas com 22 anos de idade, não menos do que isso, que era quando os judeus, os hebreus, alcançavam a maioridade, com 22 anos de idade. Não é como aqui no Brasil, que 18 anos você já alcança. Lá era com 22. E você vê que naquele tempo Deus separava, mas ele já exigia com que aquele que ele fosse chamar tivesse bastante maturidade para entender o seu chamado e a sua responsabilidade. Olha como é que é interessante. Então os levitas, eles tinham uma função de montar e desmontar o tabernáculo, quando na peregrinação no deserto eles tinham que caminhar pela orientação do Senhor. A orientação era essa: a nuvem durante o dia vinha, quando a nuvem andava, os hebreus tinham que andar na direção da nuvem e sobre a nuvem. A nuvem protegia eles do sol. Além de proteger, ela também providenciava a sombra. Então, quando a nuvem andava, Moisés era avisado pelo Espírito de Deus. Aí Moisés gritava e todos os capitães dos arraial começavam a gritar no meio do arraial: desmontai as vossas barracas, né, que a gente vai andar mais uma quantidade de quilômetros. Né? Então, qual era a função dos levitas? Não era pegar suas próprias barracas. A função deles era desmontar o tabernáculo que era montado no deserto, para que Deus pudesse ser adorado. Uns desmontavam, outros apagavam as iluminações, e outro pegava o tabernáculo, eu digo a arca da aliança, que representava a presença de Deus, e os levava sobre os seus ombros. Essa é a responsabilidade dos levitas naquele tempo. E os músicos hoje, né, uma boa parte toca na igreja, mas também toca no mundo. Né? Imagina que eu sou um músico, né? Eu gosto de meditar na palavra de Deus, mas também eu tenho a música como profissão. Então, ou seja, o final de semana eu estou no louvor da igreja. No meio de semana eu estou lá tocando à noite, uma exposição. Então eu separo isso aí. Na verdade, hoje isso se tornou bem natural, né? Se tornou bem natural, que eu digo assim, porque há muitos cantores famosos hoje, e eu não estou falando isso só no meio gospel, né? No meio evangélico. Eu estou falando isso de uma maneira generalizada, né? Eu conheço na mídia atual, pelo que eles dizem também na mídia, eles são cantores, eles tocam forró, eles cantam, né? Uma música secular, né? Que é o que nós chamamos de música secular. Assim, na minha visão também, a música secular tem a ver com... Existem as músicas imorais, né? Que são essas músicas imorais, só mudando. E a música secular, que eu acho que também é aquela, né? Que fala sobre a natureza, né? Fala sobre o dia a dia, essa música secular. Mas, no geral, cristão, a gente entende que essas músicas que não exaltam a Deus são músicas seculares. Não glorificam a Deus, né? Mas com relação ao músico, né? Que hoje, na cidade, hoje, muitos músicos que tocam na igreja, né? Tem essa necessidade. Alguns tocam na igreja. Tocam na igreja. Tocam na igreja, mas alguns falam assim, poxa, eu toco no secular porque eu preciso do dinheiro. Os cantores famosos que já estavam nas suas profissões cantando, né, e eles se converteram ao evangelho, segundo eles. Né? A gente não sabe dos corações, nem o que eles fazem na sua intimidade, mas eles se converteram, né? Se converteu, teve um encontro com Deus, e logo de princípio a pessoa toma uma decisão de dizer assim: não, agora eu vou me separar totalmente para o Senhor. Eu acredito que isso existe um tempo, e esse tempo é separado, o próprio Deus vai ministrar esse tempo oportuno para aquela pessoa, e aquela pessoa um dia vai entender que ela não pode beber ao mesmo tempo, beber de uma fonte limpa
e depois de uma fonte suja. E elas nem podem nem beber, irmão Lucas, e também nem podem dar para o outro. Isso é que é interessante. Então eu acredito que as coisas de Deus, quando você se converte para Cristo, você é separado para Cristo. E quando você é separado para Cristo, tudo que você faz tem que convergir na cruz, tem que ser para a glória de Deus e para o louvor da sua glória. Você está um versículo aqui, Romanos, né? Capítulo 12, verso 2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Bom capítulo. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. O que acontece aí com Paulo, né? Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, né? E ele traz a ideia de que o primeiro verbo que aparece aí é a primeira. Olha como é que é interessante. Tem um substantivo e tem um verbo. Não vos conformeis. Quando eu vejo a ideia de não, eu já lembro dos 10 mandamentos. Não adulterarás, não se prostrarás. Então, olha a ideia aí. Não vos conformeis com este mundo. O mundo aqui não é o mundo físico. O mundo aqui é a ideia de tudo aquilo que a carne gosta. Tudo aquilo que a carne ama. Eu acho que tudo aquilo que é atraído pela carne. E até mesmo por conta da situação. Às vezes a gente conforma com o mundo até com relação à situação. Né? Tem muitas vezes que a gente está numa situação tão difícil. Né? A pessoa me falou assim, olha, tinha um irmão que ele era sanfoneiro. Só que nessa época ele tocava para o mundo. Então ele ganhava aí uns 250 na noite. Né? E aí o que acontece? Né? Chegou um momento que não tinha mais nada, entendeu? Parou, assim, realmente parou mesmo as agendas para ele. Ninguém chamava ele, mas ele falou, até por 100 reais eu vou tocar. Até por 100 reais. E de repente uma pessoa convidou ele para tocar, para ir para a igreja, né? Então ele se converteu, foi para a igreja, se converteu. E quando ele estava ali, não tinha agenda nenhuma. Então quando ele se converteu a Deus, que ele estava, de repente começou a aparecer. E aí pelo valor antigo de 250 reais. Então ele pegou, analisou. Né? Ele, peraí, quando eu não estava na igreja, não tinha, ninguém me chamava. Agora que eu estou, ele, não, peraí. Então ele analisou. Né? Então ele analisou. Então eu penso também assim, que eu acho que o mundo, né? Ele quer realmente que a gente se adapte a ele. Exatamente. Né? De alguma forma. Ele né? quer que a nossa carne se agrada, né? Se agrada. Então eu acho que às vezes, sobre a situação, por exemplo, o músico está passando uma situação difícil ali, o cantor e tal, e ele precisa tocar, né? Ele precisa assim, ir por esse lado. Por exemplo, eu sou cristão, mas se ele está baseado na palavra, com certeza ele vai livrar de muitas coisas, né? E até mesmo ele vai ter ele vai ter assim, como se fala, ele vai exercer essa função, né, de adorador com mais excelência também, e vai se livrar de alguns pratos, né, que vem, né? Exato. Ainda mais nas situações difíceis. Foi um prato convidativo, né? Convidativo. Satanás entendeu que agora ele tinha tomado uma decisão, né? E essa decisão ia fazer com que ele se entregasse ao Senhor agora. Então Satanás lançou o prato para que ele pudesse voltar ao mundo de novo e não firmasse em Deus. Mas um conselho que eu dou para alguém que está passando por essa luta, por essa batalha, eu fico firmado na igreja ou eu fico lá no mundo? Como é que é? Eu vou continuar tocando no mundo, tocando na igreja? Um conselho que eu dou para essas pessoas que estão nessa guerra, né, e nessa batalha, é que eles creem, que eles confiem no Deus que eles estão servindo, porque se Satanás, até as pessoas do mundo, tem poder para abrir portas e oportunidades, quanto mais a Deus. E o mundo está disposto a abrir certo tipo de portas, dar uma oportunidade para você cantar uma noite a 500 reais, quanto mais a Deus. Então eu acredito na fidelidade de Deus, nas suas promessas, e cremos que Deus é um Deus provedor e que Ele sustenta todo aquele que Ele chamou. Olha só, uma coisa assim que me chamou muita atenção hoje, com relação ao cantor, né? Outra coisa por exemplo, vamos dizer que eu sou formado mesmo e tenho essa, né, já sou bem conhecido aí pela mídia, só que eu preciso de músicos, né? Preciso de músicos. Você acha que é certo o cantor contratar músico secular, ou você acha que o músico também tem que estar de acordo com o que as escrituras diz?
com os padrões evangélicos? Os padrões evangélicos. Eu acredito que se a pessoa que está contratando, que está separando uma pessoa para louvar, né? E principalmente se esse levita que está contratando, ele está contratando essas pessoas para louvarem a Deus, eu acredito que também os seus vasos devem ser santificados e separados para Deus. Também eu acho que, na minha visão, eu acho que se você está dentro daquilo que Deus te chamou, você tem que, não tem como você tá, a gente pega a gente pega lá, eu não sou, claro que eu não sou entendido igual você na questão bíblica, mas se você pegar, né, a passagem bíblica quando fala de Daniel, ele não comeu, né, dos manjares do rei. Exatamente. Né? Ele estava ali, mas ele não comeu dos manjares, então isso deixa bem claro. Um homem totalmente separado para Deus. Separado. Então, eu acho que se você tem que separar para Deus, tem que separar por inteiro, não por metade. Exatamente. Né? Eu acredito que tem que ter uma entrega. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Né? O que ocorre hoje, né, no nosso dia a dia, é que as pessoas acham que tudo é normal. Né? As pessoas acham que pode ser separado as coisas. Porque elas podem fazer a união, a junção das duas coisas, e tudo isso vai glorificar a Deus. Não é por aí. As coisas de Deus, ela tem que ser separada. Em 1 Crônicas, no capítulo 15, eu vou te contar uma história baseada depois disso aqui. 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 1, viu, irmãos? Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, Jerusalém. Amém? E preparou um lugar para a arca de Deus e ali armou uma tenda. Isso aqui já era um trabalho dos levitas naquele tempo, quando era sob a liderança de Moisés no deserto. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Olha como é que isso é tremendo. Ninguém poderia levar a arca que representava a presença. Será que alguém faz a função que os levitas faziam? E eu vou te contar a história aqui, a história bíblica, que aconteceu de alguém que quis fazer tal coisa, não nesse sentido aqui, mas fazer a função de um levita, e ele se deu muito mal. Mas vamos lá, vou concluir. Então Davi, sendo um adorador e conhecedor da lei, conhecedor da Torá, conhecedor, né, das maravilhas que Deus fez no Velho Testamento, né, quem tinha conhecimento. Então Davi disse, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e servirem para sempre. Olha que a função dos levitas era carregar a glória de Deus. Olha que função maravilhosa. Carregar a presença de Deus. Só daí você já tira o teor da santidade, o quanto havia de ter separação. O cristão, quando ele é cristão, quando ele foi chamado por Cristo, ele foi limpo, ele foi separado, justificado, santificado, ele tem que entender, tudo que eu faço agora é para a glória de Deus. E que agora eu sou uma nova criatura em Cristo, como nos diz Paulo. Uma vez em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, como um vaso novo, eu vou me juntar com vasos velhos, com pessoas que estão lá no mundo, que estão fazendo perversidade, que estão em pecado. Então, assim, eu posso ser amigo, eu posso apoiar aquela pessoa, eu posso orar por ela, eu posso interceder. Quando ela precisar de mim, eu posso fazer favores. Mas eu não posso ter a mesma mentalidade que ele tem, e eu não posso andar em lugares que ele anda. Então, o levita tem que entender. Vamos lá. Eu quero entrar na questão de que como é sério as coisas de Deus, né? E aqui eu vou lembrar de uma história, em 1 Crônica, capítulo 13, né? Foi um período que a arca foi tomada nos tempos do sacerdote Eli, ainda era no tempo do sacerdote, na era do sacerdote. Ofni e Finéias foram para a guerra totalmente despreparados. Morreram? Totalmente despreparados, exatamente. E como eles estavam totalmente despreparados, Deus usou, né, os filisteus para derrotar o exército de Israel, porque Ofni e Finéias estavam em pecado. Eles estavam carregando a arca, só que a arca já não tinha mais a presença. Já não tinha mais a presença de Deus. Então, aí Deus permitiu com que aquele tabernáculo, a arca da aliança, fosse levado pelos E ela inimigos. significava a presença. A presença, só que a presença já não estava mais ali. Então, interessante é saber que quando Davi assumiu o reinado, logo após a queda de Saul,
Davi assumiu o reinado, e uma das primeiras coisas que Davi se preocupou quando ele assumiu a liderança, colocou a coroa na sua cabeça, foi: vamos buscar a Arca da Aliança. Porque ela está em territórios que não é para estar, ela tem que estar aqui, para que nós possamos se levantar e adorar o Senhor. E eles foram para lá. Quando eles chegaram lá, todo o exército, toda aquela comitiva de Davi, juntamente com os capitães, o sacerdote, eu acredito que os levitas estavam ou não estavam, porque uma questão vai ser levantada aqui. Quando eles chegaram lá, que eles tomaram a arca, eles colocaram a arca num carro de boi. E a Bíblia vai dizer que o carro de boi era novo. Qual é a ideia de novo que você tem? Um novo homem, uma nova criatura. O carro de boi era novo, só que não adianta o vaso ser novo, mas se apegar, mas fazer a obra de Deus de uma maneira totalmente errônea. Né? Deus vai exigir dele que ele faça aquilo que é certo. Então, olha o que vai acontecer. Eles colocam a arca de maneira indevida nos carros, e quem puxa é os cavalos. E Uzá está aqui acompanhando, juntamente com toda a tropa de Israel. Quando eles chegam na eira, é uma eira lá que tinha bastante buraco, a carroça tomba. E para a arca da aliança não cair, Uzá tocou a mão para segurar a arca para ela não cair ao chão. Ou seja, a intenção de Uzá era boa, mas não era a função dele fazer aquilo. E por causa disso, tamanha santidade e temor, né, que aquela maneira que estava sendo carregada, Deus não se agradara daquela maneira. O que ele fez? Uzá foi totalmente fulminado, porque ele tocou em algo que não era para ser tocado. Não era para ser tocado. Uma coisa que nós temos que levar em conta. Davi estava fazendo aquela cerimônia, estava fazendo aquele cortejo de maneira totalmente errada. Totalmente errada. Né? A arca era para ser carregada pelo quê? No capítulo 15 ele respondeu. Era para ser carregada pelos levitas, como eram no Velho Testamento. E quem carregou foi os carros de boi, os cavalos, totalmente errado. Totalmente então, errado. Deus não se agradou da maneira que a arca, que a sua presença estava sendo conduzida. Ou seja, não basta só nós termos o título de cristão, não basta nós termos o Espírito Santo, nós podemos desagradar a Deus com algumas atitudes que nós fazemos, assim como Davi. O mais interessante, né, que Deus ele não admitia, né, certos tipos de erros, né? Certo tipo de erro, não. Então, ele não tolerava. Quando Deus exige a santidade, ela tem que ser por completo. Tem que ser exercida por completo. Não pode ser aquela, eu sou crente. O que eu vejo hoje, né, até alguns cantores seculares dizendo que são crentes, né? Não, eu sou crente, mas isso aqui é minha profissão, né? Infelizmente eles caem nesses erros aí. O fruto, eu acho que claro que eu não sou, mas talvez servir de espelho para alguém, né? Se eu sou espelho para alguém e faço algo, né? Eu acho que aquela pessoa vai querer me copiar. Exatamente. Você pode ser um influenciador, né, para alguém, né? Uma inspiração para alguém. E o que a gente vê hoje é muitos crentes, né? Tratando de, principalmente, cantores, né? Eles se corrompem fácil. Às vezes por coisinha. Mas os caras nem precisam de dinheiro mais, mas se corrompem. Mas estão se corrompendo. Por qualquer coisinha. Eu acho que se eu sou uma pessoa de Deus, as pessoas vão refletir em mim a minha identidade. Né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu me identifico com uma pessoa que não tem os padrões com o que a Bíblia diz, é óbvio que as pessoas vão olhar para mim e vão me enxergar de um ponto diferente, de uma maneira diferente. Né? Poxa, não é isso que eu espero, porque, poxa, a Bíblia diz assim, e ele está, né, se identificando, né, nesse tipo de pessoa. Eu concordo que realmente também tem que ser preparado. Lucas, interessante nós ressaltarmos que toda inspiração do homem de Deus e da mulher de Deus, ela está nas Escrituras, porque as Escrituras foi um livro inspirado por Deus, como diz Pedro na sua primeira carta. As Escrituras, a palavra de Deus, ela teve o autor das Escrituras, que deu inspiração para que aqueles homens escrevessem cada livro, cada verso, cada capítulo, cada versículo, o próprio Espírito Santo. Mencionar aqui você pega os da harpa, né? Isso. Falando sobre aquele alvo mais que a neve, né? A pessoa falando, poxa, aquilo lá, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto, só falando.
um hino tão inspirador como aquele, né? Que fala sobre... Espiritual, né? Espiritual, que fala sobre a purificação do homem, né? Ali nada tem a ver com questão de cores, com questão de racismo. Não tem nada a ver. Foi Então, abordado assim, de uma maneira eu acho que assim como aquele hino, outros da APA foram feitos, né, inspirados. E se você pegar, a APA ela tem tudo a ver com a Bíblia. As escrituras. Né? As escrituras. Tudo que é escrito, se você pega, solta o cabo, danal, vamos morrer, tem a ver com as escrituras, é um versículo tirado. Guarda o contato com teu Salvador, né? Teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobre, nada tem a ver com as escrituras. O que eu vejo também, né, com relação a isso? A frequência, né, a maneira que aqueles hinos foram feitos no momento de tribulações, no momento de, né, que a maioria não digo todo, de perseguição. angústias. Então, o que aquelas pessoas sentiam, a gente cantando, a gente vai sentir a mesma coisa, porque Deus toca da mesma maneira, né? Então, assim, eu também acho que o cristão, o levita, né, o cantor em si, né, o músico, né, cristão, ele tem que estar realmente totalmente quadrado dentro dos conceitos bíblicos. Quando eu falei no início, né, queria só deixar os irmãos com o coração um pouco mais leve, né, que talvez alguém, quando eu falei que não existe levita hoje, impactou o coração de Porque o muitos. pessoal vai falar, poxa, eu sou o quê? Cara, então o que eu sou, cara? Calma, eu vou te explicar agora o que você é, né? Em primeiro lugar, você é um salvo em Cristo Jesus, né? Você é um salvo. Em segundo lugar, né, o que vai substituir essa palavra levita para os dias de hoje é um adorador. João capítulo 4 vai dizer que ele está à procura. Quais são os tipos de pessoas que ele está à procura? Ou seja, o levita não poderia ser só aquele que canta, mas aquele que adora. Aquele que adora. O levita está em adoração constante. Adoração constante. Em adoração constante. O levita não vai estar só em adoração quando ele estiver no púlpito, diante de um microfone, cantando para uma multidão de igreja. O levita vai estar em adoração quando ele estiver na sua casa sentado no sofá, quando ele estiver em oração. Ele vai estar em adoração. E o que aqueles levitas faziam no Velho Testamento? Além deles organizarem o templo, organizarem o tabernáculo, carregar a arca, a presença de Deus sobre os seus ombros, eles também levavam o povo a um momento de adoração. Então você é um adorador, né? Troca essa palavra. Independente do que... Troca essa palavra aí, levita, por adorador, porque você é um adorador por excelência. É isso que Deus te chamou para ser. Aquela passagem, quando a Bíblia diz assim que pra gente renunciar, né? Renunciar quer dizer você renunciar a tudo aquilo que vai vai te fazer, te trazer necessidade, né? Algo assim como, por exemplo, você ganhar mais, por exemplo, muitas vezes você tá ali na igreja, né? Você tá fazendo a vontade de Deus, Deus tá te abençoando. Fulano te chama assim, vamos fazer esse projeto aqui e tal, né? Porque aqui vai emplacar, você vai ganhar mais. E muitas vezes isso aí é a vontade, né? É uma renúncia que você tem que ter. Exatamente. Esse momento, né? Exatamente. Eu estava procurando aqui um versículo, só que eu não achei, né? Acho que é em Mateus. Não sei se você me lembra quando fala, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me. Eu não vou lembrar muito bem do versículo, mas está em Mateus mesmo, de fato. Aquele que quiser seguir-se... Né? Se é 16, né? É interessante, Lucas, nós entendemos essa questão das tentações. Jesus, quando estava no deserto, então ele foi tentado. O próprio texto, tanto de Lucas quanto de Marcos e Mateus, vai dizer que o Espírito impeliu a Cristo do Jordão para o deserto e ele foi cheio do Espírito Santo para ser tentado. Olha o que o texto diz, olha que maravilhoso. O texto não vai dizer que ele foi levado lá para ser morto, para ser parado, para ser neutralizado, para ser destruído. Não, o texto vai dizer que ele foi levado lá para ser tentado. O tempo todo, o cristão, o servo do Senhor, na intensidade de negar as suas próprias vontades, negar os prazeres do mundo, ele vai ser tentado pelo diabo. A Cristo... É interessante, Lucas, eu até prego sobre isso, as oportunidades que eu tenho, nós entendermos que Cristo não precisaria, ele sendo Deus, passar pelo deserto e pelas aquelas provações. Ele é Deus, né? Mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava fazendo ali para demonstrar que da mesma maneira que ele passou e venceu, nós também passaremos e vamos vencer. Quando o diabo ele chega e fala assim, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali.
Se quiseres, eu te dou. Só basta prostrarmos a mim, né? Todas as glórias dos reinos do mundo. Então isso aí já tem a ver com tudo que está acontecendo hoje. Exatamente. A gente sabe que o meio secular, ele oferece muito dependência. Muita glória, pessoa, né? As coisas do reino. Sim. Então, exatamente o que está acontecendo. Tem os que têm dons, que receberam talento para cantar, né? Até mesmo a essência de ser um adorador, eles estão negociando a sua chamada. Está negociando, verdade. Negociando o seu ministério por causa dos prazeres. Então, o diabo, o que ele fez? Tem muitas pessoas, irmão Lucas, que estão lá no alto. Mas não foi Deus que levantou. Foi Satanás. A própria passagem lá no deserto, a Bíblia diz que por um momento, Satanás tomou Jesus Cristo e levou ele a um pináculo, a um monte. E lá de cima, ele mostrou todas as glórias dos reinos do mundo. Foi bem lembrado que você falou agora. E ofereceu, tudo isso eu te dou, porque a mim foi entregue. E eu dou a quem quero. Então é isso que o diabo está fazendo. Ele está escolhendo todos aqueles. E o diabo não quer escolher os que não têm compromisso, não, Lucas. É verdade. O diabo pega pessoas ocupadas. Ele escolhe Por pessoas que isso têm que chamada. Pessoas que têm compromisso, pessoas que têm potencial para crescer em Deus, Ele para é. crescer no reino de Deus. Então, o alvo de Satanás não são aqueles que estão ali na igreja de braço cruzado, pessoas frias. Ele quer realmente as Não, pessoas... O alvo do diabo são aquelas árvores que estão ligadas à videira verdadeira e que estão dando frutos, para que ele possa pegar esses frutos e derrubar. Existe uma certa diferença, né? Que a gente sabe que não é porque você canta ou porque você exerce uma função de adorador, sei lá, que você tem que ser, né? Existe a parte técnica, né? Então muita gente também fala, tem muita gente que canta muito bem e tem uma voz assim, mas tem uns ali que não tem aquele vozeirão, mas tem essência, né? Quando canta você sente a essência de Deus, né? Exatamente. Então eu acho também que não é bem só a pessoa soltar a voz, ser bom no que faz, mas a pessoa também tem a essência, né? Tem que ter essência. É isso que está faltando hoje na nossa geração, né? Hoje nós temos grandes adoradores, pessoas que foram levantadas de fato, pessoas que até tiveram oportunidade, né, de receber, tiveram oportunidade de serem iluminadas, né? Mas elas que estão aí até na mídia e tal, e cantam, recebem até mesmo inspiração delas e de outros, elas não podem esquecer a essência. Por quem que eu fui chamado? Quem me chamou? Verdade. Então a essa pessoa que me chamou, eu tenho que prestar culto e adoração a ele. É verdade. Me lembra daquele paralítico que Jesus mandou levantar e falou, toma tua cama e anda, né? Toma teu leito. Toma teu leito e Com a anda. responsabilidade, seja. Para lembrar também, você né? Você recebeu o milagre, recebeu a transformação, você foi abençoado, talvez Adorar até esse salvo aquele homem, Com mas certeza. a tua responsabilidade você leva, é a sua cama. Então o levita tem que saber que ele tem responsabilidades fora dos altares. Verdade. E quais são as suas responsabilidades? Continuar exercendo a sua fé, meditando na palavra e nas escrituras, orando, tendo uma vida totalmente paudada nas escrituras. Quero deixar bem claro para vocês que isso aqui é apenas uma reflexão, né? E não tem nada de debate aqui, é uma reflexão. E não tem coisa melhor do que a gente, né, se unir para falar realmente, né, em questões que hoje a gente vive no nosso dia a dia, nesse mundo vasto de internet. A gente tem tanta coisa relacionadas, né, à nossa mente, né, ao nosso ver. Então é importante a gente andar sempre instruído, né, para que a gente não venha ser enganado pelo inimigo, né. Essa questão que a gente está comentando aqui é muito importantíssima, porque hoje, da mais dificuldade, né, tem muitos músicos, né, cantores aí que pendem por outro lado por conta da dificuldade. Eu quero dizer para vocês, se manter firme, forte, que Deus está no controle. E, para finalizar, o que você falou mesmo no começo ali, se o inimigo, né, se o diabo ele tem, né, diz que pode dar oportunidade, quanto mais Deus, né? Quanto mais Deus. Então, por que procurar oportunidade ali? Nós não podemos limitar a Deus. Então, é isso aí, gente. Eu agradeço a vocês que assistiram. Curte, compartilha esse vídeo aí, viu? E logo, logo tem mais tópicos aqui. A gente vai tratar de vários assuntos, viu? E que Deus venha nos abençoar com essa palavra. Uma palavra maravilhosa, viu? Que Deus venha nos abençoar, venha nos renovar cada dia mais.
E fica isso de reflexão para sua vida, viu? Amém. Que Deus abençoe a todos aí. Meus irmãos, antes de eu orar, eu queria dar um conselho, não só aos cantores, àqueles que receberam dom, pela parte do Espírito Santo de Deus, para poder ministrar sobre a vida de outros e ministrar sobre a sua própria vida. Os que têm talentos, né, nas suas cordas vocais, os que receberam a unção, né, para louvar ao Senhor como um verdadeiro adorador, não se esqueça da sua essência, não negocie a sua chamada, né, não jogue fora aquela unção e aquele ministério que Deus entregou nas tuas mãos. Deus vai requerer isso naquele grande dia, né? Nós, como cristãos, sendo você um levita, um adorador, um cantor, seja você um pregador, um obreiro, um pastor, nós não podemos se esquecer que a nossa vida, a nossa chamada não se limita só aqui nessa terra. Aliás, a Bíblia diz que aquele que se limita só aqui na terra, ele é o mais miserável de todos os homens.